Graças a Deus. A paz do Senhor, queridas. Tudo bem com vocês? Vocês estão boas, né? Porque o negócio está fervendo aqui desde 2 horas da tarde. Eita, trem bom. Que bom estar em casa. É tão bom a gente ministrar na nossa própria cidade. Às vezes a gente viaja tanto, mas é tão gostoso a gente sentir aqueles que estão lutando as mesmas batalhas, né, gente? Porque estamos sob o céu de BH e a gente sabe que Deus quer conquistar muito aqui na nossa cidade. É tão bom saber que Ele tem reunido vocês aqui para o dia de hoje, mulheres de influência, mulheres influenciadoras do reino. Amém? Que bom estar com vocês na noite de hoje. O tema, eu já estava ali conversando com a pastora Kelly, perguntando para a pastora Kelly, como é que foi esse tema no seu coração? Por que te trouxe para falar de escolhas? E a gente conversando, a gente sabe que a gente faz escolhas, né, gente? Todo tempo nós fazemos escolhas. Mesmo quando a gente não faz escolhas, a gente está escolhendo não fazer escolhas. E é importante a gente pensar com honestidade sobre que tipo de escolhas nós temos feito, que vida nós temos vivido. E nós vamos caminhar um pouco nessa noite pela palavra, pela bendita palavra de Deus. E sem mais delongas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 4. E nós vamos ler a partir do verso 1. Eu vou usar a Nova Almeida atualizada, ok? A versão que eu estou usando, mas se você tiver com outra versão, é só ficar ligadinha comigo para você não perder nada. Gênesis 4, a partir do verso 1, diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado, fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Senhor, essa é a tua palavra e nós te pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, o que está no teu coração, que a nossa mente esteja receptiva e aberta ao ensino do teu Espírito. Gera em nós, Senhor, um novo pensamento, uma nova maneira de pensar, e que essa nova maneira de pensar gere em nós novas escolhas, novas atitudes, que glorifiquem o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Essa história é conhecida, mesmo daqueles que não creem na Bíblia, mesmo daqueles que não professam a fé cristã,
Caim e Abel virou um clássico. E a gente sabe, e a gente crê que essa história é verdadeira. E o que me intriga nessa história é perceber claramente como Deus faz perguntas retóricas para Caim. Ele já sabia as respostas, mas ele queria ouvir da boca de Caim o que Caim tinha a dizer. E é impossível não imaginar o que teria mudado se, quando o Senhor perguntou para Caim por que ele estava irritado, por que essa cara fechada, né? Eu gosto dessa versão, que ela é bem próxima daquilo que a gente diria hoje, né? Por que você anda irritado, Caim? E por que essa cara fechada? Estava óbvio que ele estava com dor de cotovelo, que ele estava com inveja do irmão. Estava óbvio que ele tinha ficado insatisfeito, porque Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta dele. Não era mais fácil ele, que tinha comunhão plena com Deus, falar a verdade? Não era mais fácil ele ter falado: Senhor, eu estou chateado mesmo, estou aborrecido, porque o Senhor aceitou a oferta do meu irmão, mas o Senhor não aceitou a minha. O que foi que eu fiz de errado? O que eu posso melhorar? Por que foi que o Senhor aceitou a oferta do meu irmão, mas a minha foi rejeitada? Vamos supor que ele não soubesse por quê. Que a gente tem descoberto cada dia mais que o óbvio nem sempre é óbvio, o óbvio precisa ser dito, né? E Deus faz uma pergunta, e quando Deus faz uma pergunta, Ele nos dá uma oportunidade de resposta. Quando Ele fez a pergunta para Caim, Ele estava estendendo para Caim uma oportunidade de fazer uma escolha diferente. De escolher abrir o coração e dizer: eu estou chateado mesmo, Senhor. Do Senhor eu não posso esconder nada mesmo, você já está sabendo, né? Então, eu estou chateado. Por que isso foi? Por que foi? Eu fico imaginando a conversa, como é que poderia ser. Eu estou chateado. Por que foi que o Senhor aceitou a oferta do meu irmão e não aceitou a minha? Talvez ele ouvisse a resposta. Pois é, Caim, deixa eu te falar. Olha, Abel trouxe das primícias. O coração de Abel está conectado a mim. Ele realmente me ama. Ele me entregou qualquer oferta. Ele pegou do melhor. Ele me entregou o melhor do gado. E às vezes as pessoas dizem: não, Deus aceitou a oferta de Abel, Helena, porque foi um prenúncio já do sacrifício de sangue e da gordura do sacrifício. Não, gente, porque um tinha uma possibilidade, o outro tinha outra possibilidade. E antes da queda, você vai perceber que a cadeia alimentar só foi instituída depois da queda. Antes era para a gente comer legume e fruta. Então, a agricultura era algo de Deus. Deus tinha dado como presente para Caim o cuidar e o produzir, cultivar a terra. Quando ele chama o homem e a mulher, ele entrega para eles o jardim e manda eles o quê? Cultivar o jardim, cuidar do jardim. No nosso contexto aqui ocidental, o jardim, gente, é só flor, né? Mas quando você vai para Israel, por exemplo, é muito claro para eles, jardim para eles é um pomar. Jardim das Oliveiras. O que tem no Jardim das Oliveiras? Flor? Não, um tanto de pé de oliveira. Então, o jardim, na perspectiva do Éden, não eram apenas flores, mas também frutos. Tanto é que a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal estava no jardim. Não é isso? Ele fala de todos os frutos do jardim. Então, o trabalho existe antes da queda. Algumas pessoas falam assim: não, o trabalho, né? A gente tem que trabalhar para dar queda. Não. O suor do rosto, a fadiga do trabalho vem depois da queda. Mas o trabalho já está instituído por Deus antes da queda. Cultivem o jardim. E aqui a gente vê que não é por causa disso que Deus rejeita a oferta de Abel, a oferta de Caim, mas porque Abel trouxe o melhor que ele tinha, o melhor que ele produziu, as primícias, e ofereceu a Deus. E quando vai descrever a oferta de Caim, fala só que ele trouxe uma oferta, qualquer oferta. E isso mostra quem é que estava interessado em agradar a Deus, em servir a Deus com tudo que tinha, e o outro que estava querendo simplesmente impressionar ou fazer uma média. Você sabe quando alguém te dá um presente para fazer uma média, e você sabe quando alguém te dá um presente que foi pensado. Tem gente que até ora para te dar o presente. Oh Deus, eu quero dar um presente profético. Não é assim? Eu já recebi cada presente tão cheio de significado, não é? Então você vê a diferença. Tem pessoas que às vezes tecem alguma coisa, fazem o presente com as próprias mãos,
tecem uma blusa, aquilo tem trabalho, aquilo tem investimento de tempo. Não é só sobre comprar algo caro. É comprar alguma coisa que demonstre o seu afeto. Você vê que no presente a pessoa pensou naquilo que ela ia te dar. E é isso que acontece aqui. Mas Caim não faz a pergunta, não responde para Deus. Ele continua de bico. E como ele não responde, Deus continua. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Escolhe o que é certo. Escolhe o que é certo. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. Gente, Deus já dá todo o spoiler para ele do que estava para acontecer. Ele não espera nem a resposta, Caim não dá a resposta. E Deus continua falando para ele, dando para ele elementos para que ele possa fazer uma boa escolha. E ele faz? Não, não faz. Continua de tromba. Conhece alguém assim? Que ao invés de se arrepender, pôr o pé para trás e falar assim, Senhor, pisei na bola. Não. Começa a argumentar com Deus, mas o fulano também, mas o ciclano também, mas o Senhor tem que pesar a mão, mas olha para ele. Gente, quando Deus muda o seu coração, a situação já começa a mudar. Mas a gente está sempre transferindo responsabilidade. A gente não quer, gente, ninguém gosta de ser corrigido, verdade ou errado? Ninguém gosta de ser confrontado, ninguém gosta de ser corrigido. A palavra de Deus diz que a correção na hora produz incômodo, tristeza. A palavra diz, a Bíblia diz a palavra tristeza, produz tristeza. Ninguém sai alegre, fui corrigido. Na hora dói, o confronto dói. Tem uma música da Ludmilla que eu gosto muito que fala: na hora o confronto dói, mas cura. Aceite a correção, aceite o amor, aceite o perdão, aceite a graça, receba a correção, receba o amor, receba o perdão, receba a cura. Eu fiquei pensando, essa música é a cara de Caim. Se a Ludmilla estivesse lá no jardim para cantar para Caim, por amor. Na hora o confronto dói. Mas do jeito que ele estava com o coração peludo, no mínimo ele ia dar a cotovelada. Sai pra lá, Ludmilla, febre. Não quero te ouvir também, não. Quando tem um insensato, ele não quer saber de se arrepender. E o arrependimento é a primeira boa escolha que a gente faz na vida. É a primeira boa escolha. E arrependimento, gente, não é lágrima de crocodilo, não. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é uma mudança de atitude, uma mudança de direção. Quando você se arrepende realmente de alguma coisa, você não fica mais flertando com aquilo, não. Mesmo que você sinta atração e desejo por aquilo, você se afasta daquilo, porque sabe que aquilo é morte. E aí, Caim estava aqui com todas as possibilidades, o Deus, Criador de todas as coisas, que tinha dado a ele o dom de cultivar a terra, de produzir sementes e frutos. Fala para ele, olha aqui, Caim, por que você está de bico? Eu fico imaginando, sabe quando você está falando com uma criança birrenta? Eu fico imaginando a mesma cena. Caim continuou com o semblante fechado, e Deus falando com ele, e Deus viu que o coração dele estava duro, e já dá o spoiler do que estava para acontecer. Escuta, cabe a você dominar o pecado que está à porta, cabe a você. Tantas coisas a gente transfere a responsabilidade para Deus, né, gente? Mas a decisão tem que ser nossa, a escolha é nossa. Oh Deus, tira a pornografia da minha vida, Deus. Tira o computador do quarto. Põe os bloqueadores. Chama a casa toda para te socorrer. A gente não luta, tem batalha, gente, que a gente não luta sozinho, não. A gente precisa de ajuda. Precisa de suporte. E isso envolve uma decisão.
Ah, Senhor, tira esse namoro da minha vida. Mas sai de um congresso e vai para um motel, um namorado. A escolha é sua, minha linda. A escolha é sua de viver o que Deus tem para você. Deus não vai tirar o desejo de você, não. O desejo que Ele colocou em você é para o bem. E cabe a você dominá-lo. É isso que Deus está falando para Caim. Cabe a você dominá-lo. Eu te dei uma natureza, Caim. E eu estou te dando uma oportunidade de chegar para mim e rasgar o seu coração. Já sabe, gente, a oração, ela é um relacionamento com Deus. A gente pensa que a gente ora quando está atribulado. Não, a gente ora na vida, porque você conversa com quem você tem relacionamento. Se você não ora, deixa eu te falar, você tá na religião, querido. Você não está no relacionamento com Deus, não. Você não é crente, não. Você é religioso. Você controla aquilo que está, na sua mão. Então você vem, aproveita da igreja o que ela tem para te oferecer de bom e que sai dali para a porta e continua vivendo a sua mesma vidinha. Uma vida dupla. Então você será contado com os bodes e com aqueles que vão ouvir naquele grande dia. Não te conheço. Te conheço de onde? Não te conheço. Você não tem intimidade comigo, você não fala comigo. Você não entra no quarto, você não fecha a porta. Eu não te conheço. Mas, Senhor, em teu nome eu profetizei, eu curei enfermo. Eu ressuscitei morto. Os demônios se submeteram. Eu não te conheço. O que você faz para Deus não é mais importante do relacionamento que você tem com Ele. O que você faz é consequência. Quando eu tenho um relacionamento com Deus, e, gente, coisa mais fácil, eu vou querer servir, eu vou querer ser resposta, eu vou querer ser solução, eu vou querer ser alívio na vida do outro. Eu não fico olhando só para o meu umbigo. Agora, tem muita gente que, inclusive, na hora de servir, está só querendo a faixa do mais ungido, o mais humilde, o mais servo. Quem está trabalhando para Deus não está interessado se está sendo reconhecido ou não. A paga do nosso trabalho vem na resposta que você tem quando uma vida é mudada pelo seu testemunho, pela sua palavra. Quando a vida de uma mãe fica mais fácil, porque você vai lá segurar um pouco o neném dela para ela tomar um banho inteiro, fazer um xixi completo, comer um prato de comida inteiro. Às vezes a gente pensa que serviço ao reino é com isso aqui na mão. Isso aqui não é serviço ao reino, não. Esse aqui é apenas o menor dos serviços ao reino. Serviço ao reino está se dando agora dentro dos hospitais. No lugar que ninguém quer ir. Ninguém quer ir no hospital. Todo mundo quer ir na balada e no congresso. Ninguém quer ir no hospital. Verdade ou mentira? Pois é, mas Deus está olhando o nosso trabalho que ninguém vê. Quando eu saí do diante do trono, há 12 anos atrás, já tem 12 anos que eu saí do DT, Jesus. Eu não sou velha, eu sou vintage. Quando eu saí, eu pensei assim, tá, mas eu canto. Eu canto. Mas agora eu não vou cantar mais, né? Pensei eu. Ô, minha linda. Pensei eu que eu não ia cantar mais. Aí a minha vizinha, umas 2 semanas depois que eu saí do DT, chegou para mim e disse, Helena, vamos ali fazer uma visita comigo? Eu? É, você. Tem uma irmã que pregava o evangelho aqui, no bairro inteiro, ela evangelizou o bairro inteiro. E agora ela está desenganada pelos médicos, está batalhando com uma doença terminal. E a filha dela me ligou, falou que hoje ela não quis comer, que ela está meio tristinha, mas vamos lá comigo? E eu pensei assim, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Não conheço a dona. Sabe como, gente? É a Vera que está me chamando, não foi a dona que me chamou. Ai, meu Deus, será que a dona sabe? Ela não vai ficar chateada? 1000 coisas passaram pela minha cabeça. E eu fui. Chegou lá, a filha da senhora veio nos receber e falou, senhora, vocês são bem-vindas e tudo. Como é que está a sua mãe? Eu disse, mamãe hoje está meio tristinha, não quis comer nada até agora, está muito quieta. A Vera falou assim, será que ela recebe a gente? A gente só quer fazer uma oração. E ela falou assim, eu vou ver com ela. Fui lá dentro, daqui a pouco voltou, pode entrar. E eu pensando assim, meu Deus do céu, a dona já não está bem, o que eu vim fazer aqui? Aí, beleza, eu estou lá, eu estou acompanhando a Vera indo, eu ia na cola da Vera. Aí, a Vera entrou no quarto, a dona, gente, aquela senhora, ela estava esquelética, assim, muito magrinha, muito debilitada, com um aspecto, assim, exausto.
E ela estava deitada na cama assim. E a Vera olhou para ela e falou assim: oi, minha linda, como é que você está? Como você está bem? Palavra de encorajamento. E a senhora só olhou para a Vera assim, disse: olha, essa aqui é Helena, é minha vizinha, nós viemos aqui para orar por você. E aí o Senhor falou comigo assim: canta para ela. E eu não. Vai dar não. Imagina, eu chego aqui, a intrusa, e já vou cantando para a outra. A outra deve estar tão... A gente arruma pretextos mentais, né? Gente, o Espírito Santo nunca vai mandar fazer alguma coisa que é fácil para você. Quando você vê uma coisa meio absurda, mas que vai cooperar para o bem, e você fica assim travada sua autopreservação, o que vão pensar de mim. Pois é, o Espírito Santo está mandando você fazer, entendeu? Não interessa o que vão pensar de você, interessa o que Deus vai pensar sobre você. E aí, a gente vai relutando com o Espírito, e a Vera conversando com a dona, eu desliguei da conversa da dona e comecei a brigar com Deus. Senhor, a senhora não quer ouvir, a senhora está cansada, a Vera já está falando na cabeça dela, a Vera já está orando, tá bom, a gente ora, entra, sai, Senhor, canta para ela. Aí eu virei para a senhora, a Vera acabou de orar, nós oramos e tudo, e eu falei o nome dela: senhora, eu posso cantar uma música? Ela olhou para mim e assentiu com a cabeça. Aí eu comecei a cantar, porque Deus já tinha me dito qual música, né? Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer. Aí ela sentou na cama. Aí ela começou a cantar junto comigo. Fraquinha. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus te amou. Quando acabou a música, ela estava sorrindo. A gente se despediu. Quando a gente estava ainda na sala, ela pediu para a filha dela: eu quero comer. Você não sabe o que Deus vai fazer com o seu pouquinho. Obedece, faz o que é certo, escolhe o que é certo. Sirva a Deus do jeito que Ele quer ser servido, e não do jeito que você prefere servir. O Senhor tem nos chamado para fazer escolhas de vida, escolhas de paz, escolhas que produzam vida na vida dos outros. A fé não é só sobre nós, não é só sobre o nosso crescimento. A gente cresce para transbordar, a gente é cheio para transbordar. Não é uma fé egoísta, autocentrada, ególatra. É sobre Cristo e sobre aquilo que Ele faz. Mas tantas vezes a gente quer servir para ser visto. E muitas vezes eu já estive nesse lugar. Quantas vezes eu estava servindo, mas na verdade eu queria os olhos das pessoas sobre mim. Eu queria aprovação. Eu queria que as pessoas me assegurassem de quem eu era, porque a minha identidade era toda torta, toda cheia de pereba na alma. Então eu precisava do aplauso do outro, eu precisava da aprovação do outro. E quando uma mulher de Deus, que eu nunca vi a face dela, me ligou de Londres para me entregar uma palavra profética sobre o chamado que Deus tinha para mim, ela falou assim: você não é chamada para uma palavra fácil,
O seu chamado é o chamado de Ezequiel. Abre a sua boca e engole o livro que Deus te dá. Ele vai te dar uma palavra de confronto para os da casa de Israel, para o meu povo. E quer ouçam, quer não ouçam, fale. Porque se você não falar, o sangue deles eu vou requerer das suas mãos. E ela leu o texto de Ezequiel comigo e falou comigo assim: Helena, você vai ser rejeitada por muitos dos seus amigos. E eu falei: Senhor, o senhor errou de endereço. O senhor errou de endereço, Senhor. Esse chamado não é para mim, o meu chamado é para ser amada. Só que dentro do chamado de Ezequiel, fala assim: eu vou fazer a sua fronte mais dura que o diamante contra a fronte deles. E eu pensei: significa confronto? Eu vou brigar com eles, com os meus amigos, com quem eu amo? Não, você vai aguentar a crítica. Você vai aguentar a rejeição. Você vai aguentar não ser famosa. Você vai aguentar. Quando as pessoas disserem: essa palavra é muito ruim, você tem uma palavra muito pesada, você tem uma boca muito dura, eu quero uma palavrinha de conforto. Querida, pode não me amar à vontade, você pode me odiar, mas você nunca vai poder falar que Deus não te avisou. E esse mesmo Deus que chama Caim para o confronto, que fala com Caim que ele deveria submeter o pecado, resistir ao pecado, o mesmo Deus é o Deus. Agora vai comigo lá para Deuteronômio, capítulo 30. É o mesmo Deus que faz promessas para o seu povo. Ele tira o povo da terra do Egito, ele faz uma aliança com Abraão. Quando ele faz aliança com Abraão, ele já fala: olha, o povo que vai descender de você vai ser escravizado no Egito, mas eu vou libertar esse povo com mão forte. E ele vem e tira o povo do Egito, e tira o Egito de dentro do povo dele, leva o povo para o Sinai e dá estatutos e leis para o povo cumprir. E depois que ele ensina para o povo que eu sou o Senhor, vocês tinham muitos deuses no Egito, agora eu sou o Deus de vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Você não dará culto a nenhum outro Deus, você não se prostrará diante de nenhuma imagem, eu sou o Senhor. E aí ele começa a dar os mandamentos e os estatutos para o povo, e depois ele leva o povo até a terra prometida. Mas chega lá diante da terra prometida, pronto para invadir, pronto para ocupar o que Deus estava dando, eles duvidaram. Eles fizeram a escolha de não crer, e por isso eles peregrinaram pelo deserto por 40 anos, até toda aquela geração de incrédulos morrerem, e só entraram na terra Josué e Calebe. E quando Deus então está dando essa terra para o povo, Ele começa a chamar o povo, todo o aprendizado que eles tinham recebido no Sinai, todo o aprendizado que eles tinham adquirido ao longo de 40 anos peregrinando no deserto. A partir do verso 15, o Senhor fala com o seu povo assim: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando, para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem. Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Às vezes a gente pensa que outros deuses são só as imagens de escultura. Não se engane. A moda é um ídolo. O dinheiro é um ídolo. O status é um ídolo. O seu ministério pode ser um ídolo. Tudo que ocupa a centralidade de Deus na sua vida e no seu coração, esse é o seu Deus. Tudo que ocupa o seu tempo, tudo em que você coloca a maior parte do seu dinheiro, esse é seu Deus. Seus afetos, sua primazia de atenção, esse é o seu Deus. Se Deus não ocupa o lugar, outro Deus vai se assentar nele. Porque o coração humano não fica sem ídolo. Ou você adora o Deus verdadeiro, ou outro ídolo vai se assentar. Abre aspas para a pergunta: quem está sentado no seu coração hoje? Não fala rapidamente não. Pensa com carinho, para você não mentir.
Que a gente, não, o Senhor é meu Deus. Mas com Ele você passa 5 minutos. No Instagram você passa 2 horas. Deus nos ajude. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Sabe a sua falta de esperança? Não vem do tempo que a gente está vivendo, não. Não vem dessas atrocidades que a gente está vendo, dos absurdos que são tidos como corretos, e o que é correto virou errado. Nós estamos num mundo de ponta cabeça. Ai, minha esperança está sendo drenada. Não é pelo tempo, está sendo drenada porque você está colocando a sua esperança no tempo, a sua esperança no homem, a sua esperança nas circunstâncias. Por isso que é tão necessário o Senhor ocupar o lugar que Ele tem que ocupar no nosso coração, porque quando Ele ocupa esse lugar, Ele nos consola, Ele nos fortalece, Ele nos conduz por misericórdia. Nós desfalecemos quando nós estamos subnutridos de Deus. E sabe por que você não tem fome de Deus? Sabe por que você passa mais tempo no Instagram? Pois é, o Instagram está matando a sua fome. Por isso te falta apetite para ler a Bíblia. Você já está cheio de porcaria. Sabe aquela coisa que a gente diz para os meninos? Não come o snequinho agora. Não come a bolacha agora. Não come, porque senão vai estragar a refeição. Aquilo que você precisa para estar forte. Não é isso que a gente fala com nossos filhos? Pois é, a gente fala com nossos filhos, mas fica comendo bolacha espiritual. Está enchendo a vida o pandu. Com entretenimento, com os blogs de moda. Gente, estou dizendo que esse pecado ama moda. Eu gosto de moda. Mas ela tem que ocupar o lugar que ela tem que ocupar. A roupa que eu visto não diz quem eu sou. Ela pode comunicar algo. Ela pode comunicar algo poderoso. Mas tem mulheres que se vestem de chinelo de dedo. E eu não sou digna de carregar os chinelos delas. Cuidado com em que grau que as coisas ocupam lugar no nosso coração. Porque tem mulher que fala assim, eu não vou na igreja hoje, porque não tem roupa. Vai tomar banho. Não tem roupa. E Deus está aí para a sua roupa. Se a roupa é velha, se é usada, se é repetida. Aliás, se a roupa não fosse para ser repetida, era de papel, né, gente? Igual aquelas bonecas que a gente tinha na infância. Não é do tempo de vocês, não. A roupa é para ser repetida. O pessoal fala assim, nossa, Helena, já vi essa roupa, vai ver muito mais, que eu sou uma mulher inteligente. Eu comprei roupa para repetir mesmo, eu comprei para usar muito. Mas tem mulher, gente, eu já vi mulher saindo de uma festa. Estava tendo uma comunhão, uma confraternização, um banquete estava posto à mesa, a gente estava falando sobre o Senhor, e ela foi embora porque o marido dela não falou que era para ir todo mundo arrumadinho, ela foi de calça jeans, estava linda, muito bem arrumada, mas estava de calça jeans. Ela tem que ir embora, fulano não me disse que não podia, que era social, eu estou aqui de calça jeans. Ah, minha filha, senta aí, debaixo da mesa não está nem aparecendo nada não, fica quieta aí. Não, foi embora. Gente, eu sei do que eu estou falando. Fecha aspas. Então, hoje lhes declaro que certamente perecerão. Você não entende de onde vem a sua força drenada, né? É daí. Não permanecerão muito tempo na terra, na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Ou seja, Deus está falando com o povo, eu estou entregando para vocês algo lindo, mas vai depender de vocês a manutenção desse lugar. Permanecer nesse lugar. Quando você aceitou Jesus, você entrou na terra. Você recebeu algo lindo. Mas a sua atitude, a sua decisão, a sua escolha vai dizer o quanto você vai permanecer neste lugar. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele. Olha o que Deus está falando, apeguem-se a mim, apeguem-se a mim, não se apega mais nada, se apega a mim, porque vocês não perdem. Agora, se vocês não se apegarem a mim, vocês morrerão, vocês perderão tudo.
apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Olha isso aqui que Deus está falando para o povo dele. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Deus não mudou, gente. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus Pai que Jesus nos apresentou. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, Deus do Antigo Testamento é muito duro. Ele é. É muito severo. É. Deus não alisa pecado, não. Mas Ele é rico em misericórdia para aqueles que se arrependem. Ele é abundante em amor, porque Ele não poupou o seu próprio Filho para nos ter de volta, para abrir um novo e vivo caminho, para que os seres humanos voltassem a se relacionar com Ele. Ele enviou Cristo para nos reconciliar com o Pai. É como se a gente tivesse tocado o terror, nos rebelado de todas as formas, e veio o irmão mais velho, te deu a chave de casa e falou assim, pode voltar, papai te perdoa. E quantas de nós não voltamos? Agora vai comigo para Mateus capítulo 7, 13 e 14. Aí muitas pessoas podem falar assim, pois é, Helena, mas isso aí é sobre a lei. Gente, Deus não mudou. O Antigo Testamento, ele aponta para o Novo Testamento. Essa história de que a Bíblia é fragmentada. O Antigo Testamento não vale mais. Isso é conversa de gente que não quer confronto, que não quer saber de Deus Pai e seu caráter corretivo e justo, mas também um caráter amoroso que proveu redenção para todos nós. O Antigo Testamento anuncia o Messias, anuncia a salvação. E da mesma forma que Jesus não veio, o próprio Jesus fala assim, gente, eu não vim descumprir a lei não, eu vim cumprir a lei. A lei era a forma imperfeita através da qual nós podíamos nos relacionar com Deus. E Jesus, cumprindo toda a lei, agora Ele é a forma e a porta perfeita através da qual nós nos relacionamos com Deus. O fato é que nós não somos salvos por aquilo que fazemos ou não fazemos, mas somos salvos para fazermos. A Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Ou seja, um caráter que se encontrou com Cristo vai obedecer ao Senhor e seus estatutos. É uma consequência natural, é uma evidência que a salvação entrou. Não por mérito, mas produzindo em nós mudança e vida transbordante através da obediência ao Senhor. E isso fica muito claro aqui em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Jesus que está falando. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. O que Jesus está falando aqui? Faça uma escolha. Tem duas portas. Uma é larga e fácil de você encontrá-la. É só tirar a mão do freio. É só fazer o que te dá vontade. Viva a vida doidada. Não é à toa que essa palavra doidada, né? Mas Jesus está falando, tem outra porta. Aqui conduz a vida. E ela é apertada. Você já entrou por um corredor apertado? Você tem que ir se equilibrando, né? Você vai passar assim ou você vai passar assim? Você tem que ir dimensionando. E você vai devagar, e você vai prestando atenção. A porta larga não. A porta larga você entra correndo, de costa, de lado, de qualquer jeito. O que Jesus está dizendo é que você não tem que fazer esforço nenhum para pecar. Esforço nenhum para voltar à sua velha natureza. É só se entregar a si mesmo e ser governado pelo seu coração. Sabe aquela história? Faz o que fala o seu coração. Faço não. Porque a Bíblia diz assim que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Todo mundo tem um preço. Cuidado. Mas Jesus fala assim,
Apertado é o caminho que conduz à vida. Ele também diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É nesse aspecto que ainda há um preço a pagar. O preço da nossa salvação já foi pago. Ele foi pago. Pela misericórdia, bondade, graça inexplicável, imensurável. Jesus provou o seu amor. Eu amo essa música. Vocês conhecem essa música antiga também, que agora a Raquel Novaes regravou? Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. A sua vida entregou na cruz, a fim desse amor revelar. Ele quer que eu siga cada dia. Diga para sua irmã: cada dia. Cada dia é uma escolha. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. O Senhor está com você todos os dias, até a consumação do século. Ele não te deixa, Ele não te desampara. Às vezes a gente fala: Deus, você está me ouvindo? Ele está. Às vezes não está dando a resposta que você quer. Isso está previsto, tá, gente? Está previsto na nossa confiança. Deus ainda não respondeu todas as minhas orações. Tem coisas que eu estou buscando de Deus tem anos. E ainda não aconteceu. E aí? Deus está atrasado? Não. Deus é surdo? Não. Ele me ama? Ama. Está comigo todos os dias da minha vida? Está. Então por que Ele não faz o que você quer? Eu não sei, mas eu sei que Ele sabe o que é melhor para mim. Eu sei que enquanto eu espero, Ele trabalha. Eu sei que enquanto eu espero a resposta dEle, Ele está usando a minha vida para abençoar outras pessoas. Eu sei que a minha espera vai ajudar outras esperas. O Senhor é todo poderoso, Ele não erra, confia. Confia. Ah, se Caim tivesse confiado. Se Caim tivesse rasgado o coração. Gente, a única vez que você vê o Senhor sem paciência nenhuma, o Senhor Jesus sem paciência nenhuma, é com hipócrita. Com gente que parece, mas não é. Os fariseus, os caras, até o jeito que eles eram vestidos, anunciava quem eles eram. Os espirituais. Você pensa que as pessoas são espirituais pelo visual delas? Lê de engano. Você pensa que quem chega, dobra o joelho assim na frente de todo mundo, é espiritual? Pode até ser. Pode até ser. Não estou dentro do coração dela, não sei. Mas como nós gostamos de um ato externo de santidade. Como a gente se gaba da saia comprida. Como a gente se gaba das manifestações externas. Eu venho em todos os cultos. Eu já li a Bíblia toda 7 vezes. A gente gosta de contar nossas vantagens espirituais, né? Espirituais. Os fariseus eram a mesma coisa. Os caras eram os examinadores da lei. Eles eram bons, gente. Eles eram bons em cumprir a lei. Cumpria tudo ali, ó. Ipsis litris. E de vez em quando acrescentava alguma coisa para ficar mais santo ainda. E Jesus chamou eles de sepulcro caiado. Vocês são bonitinhos por fora, mas por dentro vocês estão tudo podre. Essa prática do sepulcro caiado é o seguinte: chegava a época de determinadas festas, os fariseus mandavam passar cal nos sepulcros para parecer que eles eram melhorzinhos, sabe? Para a imundície não ficar tão evidente. E a gente gosta dessa reforma que a gente mesmo faz. Não gosta? A gente se sente... Eu me lembro, gente, quando tinha um pastor na minha igreja, a primeira igreja, antes de ser Lagoinha, eu me converti na igreja Peniel, e o pastor, pai do nosso pastor sênior, ele gostava muito das mulheres de saia. Não era uma igreja de usos e costumes, mas ele era um cara assim, que falava que a mulher de saia ficava mais bonita. Aí quando o pastor
que era o sênior, viajava e ele ficava no lugar do pastor sênior, todas as mulheres só vinham para a igreja de saia. Era para agradar a Deus? Não. Era para agradar o pastor Renê. Entendeu? E como a gente faz isso? Coisas para a gente parecer mais santa para os outros. E os fariseus eram esses caras, mas Jesus não tinha paciência nenhuma com eles. João Batista chamava de raça de víboras, sepulcro caiado e por aí vai. Atos externos de santidade. O fato é que quando Jesus entra e vai reformando tudo dentro, é impossível isso não vir para fora também. Mas, inclusive, você não se sente melhor do que ninguém por causa disso. Quando é Jesus que está governando, é o Espírito Santo que está te levando, você não se sente superior. Você não se sente mais santo, mais crente. A ponto de falar, nossa, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Olha a saia da irmã, Deus é justo, mas a calça da irmã, ô Jesus, tem misericórdia. Cuide de sua vida, minha linda. Se você cuidar dos seus pecados, vai te dar tanto trabalho. Se reparar os seus pecados, vai tomar bastante do seu tempo. Mas se você cuidar deles e não cuidar da vida ali, ainda vai sobrar tempo para hidratar o cabelo. Então, cuida dos seus pecados, combata os seus pecados. E por aqueles irmãos que você ama e vê que não está andando no bom caminho, ore por eles. Gasta um tempo de oração, ao invés de destilar o seu veneno para a sua outra irmã, falando assim, você viu a roupa da fulana? É isso aí que Jesus chamou de sepulcro caiado. O Senhor está mais interessado no nosso coração. Porque é do coração que procedem as fontes da vida. Então, um coração transformado, transforma a roupa. Transforma a palavra. Transforma tudo. Um coração não transformado pode ser camuflado por uma roupa certinha. Mas na hora certa, o que está dentro pula para fora. Alguém te fechou no trânsito, pá! Pulou para fora. Um filho te irritou, pá! Foi para fora. O marido fez alguma coisa que você não gostou, pá! Veio para fora. A mulher semi-endemoniada. Gente, quem a gente é em casa é quem a gente é de verdade. Se você for crente para o seu marido e para os seus filhos, você é crente para todo mundo. Nosso alvo, ser crente dentro de casa. Ser cheio do Espírito dentro de casa. Decida. Faça a sua escolha. Eu quero te dizer, você não consegue no seu esforço. No esforço da gente, a gente tenta e fraqueja, tenta e fraqueja, tenta e fraqueja, tenta e fraqueja, tenta e fraqueja. A gente consegue 2 meses de sucesso, daqui a pouco, ops! Mas você já viu um pé de manga fazendo força para dar manga? Você já passou perto de um pé de manga? Gemendo para dar manga? É da natureza da mangueira produzir mangas. É da natureza de quem é cheio do Espírito produzir o fruto do Espírito. Então, enchei-vos do Espírito. E é tão interessante quando o apóstolo Paulo fala isso, e eu quero deixar isso para encerramento. Quando o apóstolo Paulo fala, enchei-vos do Espírito, ele fala no imperativo. Enchei-vos, é uma ordem, é urgente. E depois vem no gerúndio. Os professores de português, me corrijam se eu estiver errado. E o que vem no gerúndio, vem explicando como. Enchei-vos do Espírito, como? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Você já notou que às vezes você está down, assim para baixo, e você começa a compartilhar a bênção? Você começa a contar o que Deus fez na sua vida? E aí a outra vem, conta um testemunho, e a outra vem, o que Deus fez por mim? Aí daqui a pouco você está pegando fogo. Já viu isso? Está cheio do Espírito. As nossas conversas determinam se nós vamos ser cheios do Espírito ou cheios de lixo. Falando entre vós, com salmos, cânticos e hinos espirituais, cantando, está tudo no gerúndio, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração, dando por tudo sempre graças a Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. É assim que a gente é cheio do Espírito Santo.
falando o que edifica, salmodiando e dando graças a Deus no nosso coração, dando graças em todas as circunstâncias, mesmo quando as coisas não estiverem aparentemente favoráveis, que você abra a sua boca como expressão de cântico, decida, escolha louvar a Deus no meio da luta e da adversidade, decida ser cheio do Espírito, e fala: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu te louvo porque eu sei que o Senhor cuida de mim, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor não me dá nada que eu não possa suportar, o Senhor não me dá carga que eu não consiga carregar, o Senhor está comigo todos os dias da minha vida, até a consumação do século, o Senhor é bom, dando graças a Deus. Gente, é instantâneo, quando você começa a louvar a Deus no meio da adversidade, você é cheia do Espírito. Então decida ser cheio do Espírito. Escolhe a vida e não a morte. Escolhe a porta estreita. É isso que parece ser estreito, porque vem contra a nossa natureza carnal. Eu vou dar graças a Deus no meio de uma luta. Eu vou dar glória a Deus devendo o que eu estou devendo. Eu vou dar glória a Deus porque cortaram minha luz. Eu vou dar glória a Deus porque o meu filho ainda não voltou para os caminhos do Senhor. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor embaixo do céu. Aí o que acontece? Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando no seu caráter, trabalhando na sua persistência. Basta somente esperar o que Deus irá fazer, porque Ele não descumpre as suas promessas. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louva, minha linda. Você pode dar um brado de vitória ao Senhor. Escolhe a vida, minha linda. Tome as decisões que você precisa tomar para que você viva. Desconecte aquilo que você precisa desconectar. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Ele pediu que alguém tirasse a pedra. Tem atitudes que cabem a você. Tem aquelas coisas que você tem que se desfazer delas. Tem aqueles relacionamentos que tem que ser terminados. Encerre os ciclos que você precisa encerrar. Você tem que amar a todos. Amar a todos. Mas andar com quem te leva para mais perto de Deus. É você que influencia. É você que é uma influência de vida. Você não anda com aquelas pessoas que estão te arrastando para as trevas. Você é que puxa elas para a luz. Esteja presente na medida para Deus te usar, para trazê-las para a luz. Mas cuidado com aqueles relacionamentos, aquelas amizades que te empoderam para o mal. Interrompa as conversas fiadas.
Tem muita coisa que a gente não flui na vida da gente por causa das palavras da nossa boca. Nós comeremos do fruto das nossas palavras. Escolhe a vida e não a morte. Escolhe adorar somente ao Senhor e não a outros deuses. Escolhe honrar a sua aliança, mesmo quando a outra parte está capenga. Se você se posicionar no seu casamento, é 50%. Já é metade de chance. Não desiste da sua aliança diante de Deus. Clame, ore, busque. Escolha. Escolha a vida, ao invés da morte. Não seja como Caim, quando Deus te fizer perguntas difíceis. Não fuja dos olhos de Deus, Ele sempre tem amor para te dar. Ele corrige o filho a quem Ele ama. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Escolha a presença, escolhe a porta estreita. Parece que é contra a sua natureza, mas é a formação de Cristo em você. É a sua nova natureza sendo trazida à luz. Não tenha medo. Importa que a gente agrade a Deus. Entregue diante do Senhor aquilo que tem te separado dEle. Abandone no altar de Deus aquilo a quem você tem prestado culto, entregado seu tempo, sua energia, seu dinheiro, sua saúde. Escolhe a vida. Senhor, nós te adoramos. O Senhor é bom em todo o tempo. E nós podemos confiar plenamente em Ti. Espírito de Deus, o Senhor que nos foi dado para nos ensinar, para nos convencer, para forjar Jesus em nós, para nos fortalecer e consolar, para nos instruir. O Senhor que nos foi dado, ensina-nos a fazer as escolhas do céu, a organizar as nossas prioridades, a sacrificar o que a gente precisa sacrificar, a abandonar o que a gente precisa abandonar e a abraçar aquilo que precisamos abraçar. Nos ajuda a permanecermos firmes e passarmos pelo apertado caminho que conduz à vida. É a vida que nós queremos e não a morte. Ajuda-nos, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.